Olá, pessoal! Retornamos com o nosso quadro Processo Civil para OAB. E a dica de hoje é sobre as normas fundamentais. Estas normas fundamentais, elas estão previstas do artigo 1º ao 12 do Código de Processo Civil. O nosso intuito nessa aula não é, de certa forma, esmiuçar o que cada dispositivo legal desse discorre a partir do artigo 1º ao 12. O intuito, na verdade, é trazer para vocês os principais princípios que estão estampados nessas regras jurídicas previstas nestes dispositivos. E quando a gente fala em normas fundamentais, a gente precisa ter em mente que essas normas, elas são tão importantes, já que elas orientam todo o sistema processual civil. Então, se são normas que orientam o sistema, significa que elas vão ser aplicadas tanto na fase postulatória, na fase probatória, na fase recursal, na fase de cumprimento de sentença. Então, por isso mesmo é importante vocês trazerem sempre para a prova de vocês a noção que permeia as normas fundamentais do processo civil. O intuito do legislador, ao incluir esses artigos, no Código de Processo Civil, foi, de uma certa forma, estabelecer uma sintonia fina entre a legislação ordinária, que é o CPC, com a Constituição. Vocês vão ver que vários desses princípios já estavam previstos na Constituição Federal de 1988, mas foi necessário dar essa ênfase dentro da legislação ordinária infraconstitucional, de forma a orientar os atos processuais, a condução de um procedimento. Então, todos os sujeitos processuais, tanto as partes e seus procuradores, quanto também o magistrado, devem seguir, devem obedecer, se atentar para toda essa principiologia que compõe o que nós denominamos de modelo constitucional de processo. Dentro deste modelo, a gente tem aqui um dos primeiros princípios que talvez seja o mais importante, que é o contraditório. O princípio do contraditório, como vocês estão vendo, ele está previsto tanto na Constituição como também no Código de Processo Civil. Eu menciono aqui o artigo 7º, mas tem vários outros dispositivos em que o contraditório ele também é mencionado. O contraditório, por muito tempo, era visto pelo binômio informação e reação. Ou seja, sempre era um contra-ataque. O autor apresentava suas alegações e suas provas e o réu teria a oportunidade de rebater esses argumentos. Porém, em razão do nosso processo democrático, tudo que veio junto com a nossa Constituição de 1988 e esse modelo constitucional de processo, o contraditório ele ganhou esse aspecto de dialogicidade. Ou seja, é importante também trazer ao processo o diálogo entre as partes. Mas esse diálogo ele é importante porque ele tem que exercer uma função de influência na formação de uma decisão, que seja uma sentença, que seja uma decisão interlocutória ou um acórdão. Mas é necessário que tudo aquilo que foi argumentado pelas partes sejam capazes de influir no convencimento do julgador e assim propiciar a construção participada da decisão. Então, a gente tem dentro do contraditório esses dois aspectos que são de suma importância. Nós temos o aspecto formal, que está ligado realmente com a reação, ou seja, se o autor propõe uma inicial, o réu pode oferecer uma defesa. É a sua forma de reagir àquela pretensão. Mas, além disso, a gente tem também o aspecto material, que está ligado com essa participação, com esse diálogo, com essa influência, essa possibilidade das partes contribuírem com seus argumentos para a decisão final.
Vocês podem ver que o contraditório ele é concretizado, né, em todos esses dispositivos. Então, ele é concretizado no artigo 9º, no 10, no 77, parágrafo 1º, no 493, parágrafo único. Então, já sabe, esses dispositivos aqui são de leitura obrigatória para auxiliá-los na sua preparação. Importante ainda dizer um outro lado do contraditório, que é a vedação à decisão surpresa, que é uma faceta do contraditório enquanto garantia de influência e não surpresa. Aqui, o legislador tentou coibir o que a gente denomina de decisão de terceira via. É aquela decisão em que questões fáticas ou questões jurídicas são decididas pelo magistrado sem que as partes tenham conhecimento. E quando elas leem a decisão, elas ficam surpresas, porque elas jamais imaginavam que o processo, que a questão ia ser resolvida daquela forma. Quando a gente fala, então, em vedação à decisão surpresa, a gente quer fazer com que o magistrado, toda vez que ele perceba uma questão fática ou uma questão de direito que as partes não discutiram, que seja oportunizado esse diálogo, abrindo-se vista para que as partes se manifestem sobre aquela questão. É o caso, por exemplo, né, durante uma fase recursal, o desembargador, ao analisar aquele recurso, constate ali uma questão de incompetência absoluta do juízo. Percebam, durante todo o procedimento de cognição, ninguém abordou a questão da incompetência. Nesse caso, o desembargador ele tem que abrir a oportunidade das partes se manifestarem previamente sobre aquela questão, ainda que seja uma questão que ele possa conhecer de ofício. Essa é a vertente que dispõe sobre o contraditório enquanto decisão surpresa, né, que o juiz tem que se atentar para não incorrer nesse tipo de decisão. Outra questão também afeta ao contraditório diz respeito ao contraditório diferido. Isso significa dizer que em algumas circunstâncias, né, o legislador estabeleceu que naquele momento específico, né, ele iria privilegiar questões em termos de tempo processual do que ouvir previamente a parte contrária. Significa que ele está decidindo uma questão, porém, posteriormente, a parte poderá alegar, né, manifestar quanto àquela questão. Quando a gente olha o artigo 9º, o caput já fala que é, né, proibida proferir decisão sem que a outra parte seja previamente ouvida. Porém, o seu parágrafo único traz as exceções, e são as exceções que o examinador costuma cobrar em um exame. Quais são essas exceções, Lorena? Nós temos aqui 3. A primeira exceção que nós temos, e nesse caso o juiz irá poder decidir sem ouvir previamente a parte contrária, está ligada às tutelas provisórias de urgência, justamente em razão do caráter desse tipo de decisão. Outro exemplo que nós temos também está ligado à tutela de evidência, que está prevista no artigo 311. Aqui o direito do autor é tão evidente que possibilitaria também uma decisão sem prévia oitiva da parte contrária. Por fim, o último exemplo é ligado à ação monitória e também à possibilidade de concessão de liminar pelo julgador diante também de uma prova evidente do direito do autor daquela inicial de monitória. O último aspecto para nós falarmos sobre contraditório está ligado a casos de prescrição e decadência em que o juiz não precisa ouvir previamente as partes. A regra geral, como a gente viu, ainda que estejamos diante de questão de ofício, o juiz deve intimar as partes
para que elas previamente se manifestem sobre aquela questão. Aqui nós temos uma exceção a essa regra. Toda vez que o juiz de plano, ao ver a inicial, ao ler aquela inicial e decidir sobre aquela inicial, ele já constatar que é hipótese de prescrição e decadência, ele poderá, liminarmente julgar improcedente o pedido do autor. É isso que está estabelecendo aqui o artigo 487, parágrafo único, combinado com o artigo 332, parágrafo 1º, os dois do Código de Processo Civil. Então, nessa situação, toda vez que ele já constatar a prescrição e decadência, em situação que ele pode já julgar liminarmente improcedente o pedido do autor, ele é dispensado de ouvir as partes. Outro princípio que também constitui a base do modelo constitucional de processo e que também está previsto no artigo 7º do Código de Processo Civil e no artigo 5º, 55 da Constituição Federal, é a ampla defesa. E a ampla defesa é um princípio que é conexo ao contraditório. É a partir da ampla defesa que a gente vê a concretização em si do contraditório. Mas quando a gente fala em ampla defesa, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de prova. Então, ampla defesa está ligada ao direito de produzir uma prova e também ao direito de não produzir uma prova contra si mesmo. O que significa dizer que tanto o autor como o réu podem exercer a ampla defesa. A professora Flaviane Barros gosta de falar que a gente o correto não seria falar ampla defesa, mas sim ampla argumentação, já que todos os sujeitos processuais, e não apenas o réu, têm esse direito de exercer a produção de provas em um procedimento. Como vocês estão vendo aqui no artigo 7º, está expresso pelo legislador, tanto o direito do contraditório, como também que é assegurado às partes todos os meios de defesa de seus direitos. É importante dizer que a produção de provas, que é assegurada pela ampla defesa, ela está ligada à produção de provas que sejam lícitas, permitidas pelo ordenamento jurídico e em um determinado prazo que é estipulado por lei ou pelo juiz. Então, é preciso ter em mente isso, Não pode ser exercida essa ampla defesa de forma desordenada. Então, sempre haverá um prazo determinado para que a parte possa produzir a sua respectiva prova. Outra questão, que está ligada à noção de ampla defesa é justamente o direito da parte não produzir prova contra si mesmo. A gente escuta tanto essa premissa quando a gente estuda o processo penal, mas o processo civil ele também segue a mesma lógica constitucional da proibição da não autoincriminação. Então aqui, como vocês veem, o artigo 379 do Código de Processo Civil é claro em estabelecer isso, que preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, a parte, então, ela não precisa produzir nenhum tipo de prova que possa comprometer o seu próprio direito. Isso significa que, eventualmente, se uma parte for intimada para comparecer em um interrogatório, objetivando a sua confissão, ela poderá exercer o direito de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo. Isso mesmo, pessoal, no processo civil nós também temos a figura do interrogatório com o fim de também obter uma confissão. Então, por fim, a última observação aí é que a ampla defesa não pode ser confundida com a própria defesa do réu, já que, como dissemos, todos os sujeitos processuais
têm o direito de produzir provas relativos à distribuição dos seus respectivos ônus probatórios. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui esse bloco relativo às normas fundamentais e na sequência nós teremos um novo vídeo também falando de normas fundamentais, já que a matéria é extensa e tem inúmeras nuances que a gente precisa trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí o seu like e espero vocês até a nossa próxima aula. Até mais!